Próxima pergunta. Deus é uma figura masculina? 62% das pessoas falaram que sim, que Deus é uma figura masculina. E 38% disseram que não, Deus não é uma figura masculina. É claro que, dependendo do que a pessoa entendeu dessa pergunta e do que ela quis responder a partir disso que ela entendeu, a resposta pode até ser justificável. Mas Deus é sim uma figura masculina dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Isso não quer dizer que Deus é macho ou que Deus possui sexo, mas que ele se revela a partir de uma ótica masculina. Quando nós estamos falando, por exemplo, da segunda pessoa da Trindade encarnando, sim, Deus encarna em um homem, como eu sou homem. Mas quando nós estamos falando da Trindade na sua ontologia, Deus é espírito, certo? Deus não é homem ou mulher, Deus é espírito. Ele não é humano, ele é Deus. Mas Deus se revela a partir de um conceito masculino. Deus é tratado como Deus Pai pelo próprio Jesus e não como Deus Mãe. Então, ainda que a Bíblia carregue metáforas que sejam possíveis de ser lidas a partir de uma ótica maternal, Deus se revela como Pai. A oração é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Em João 14:8, nós lemos assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Então Deus se revela e é tratado como Pai. Isso é uma figura masculina. Próxima pergunta. Aqui, meus amigos, eu fiz uma pergunta que era assim: as mulheres podem fazer qualquer coisa que os homens podem fazer? 23% disseram que sim. Os homens podem fazer qualquer coisa que as mulheres podem fazer? 17% disseram que sim. Eu tenho que concordar com os que responderam não. As mulheres não podem fazer qualquer coisa que os homens podem fazer e os homens não podem fazer qualquer coisa que as mulheres podem fazer. Pessoal, vocês já viram um homem engravidar? Eu acho que não, né? Homens são diferentes de mulheres. E isso significa que, até mesmo a partir dos níveis hormonais e do desenvolvimento corporal e da sua biologia, potencialidades acontecem em um que não acontecem em outro. Da própria psicologia de um e de outro. Então eles não podem fazer qualquer coisa que o outro pode fazer. Isso não é um problema, isso é uma beleza. A beleza nessa diversidade. Eu não entendo os discursos modernos que eles querem a diversidade, mas eles querem anular a diversidade ao mesmo tempo. Isso é uma beleza da diversidade. O fato de homens não poderem fazer todas as coisas que as mulheres podem fazer e mulheres não poderem fazer todas as coisas que os homens podem fazer, certo? Até em nível biológico. Eu acho que nós podemos concordar claramente que a nível biológico eles não são a mesma coisa, a nível cromossômico eles não são a mesma coisa. E essas diferenças, elas vão interagir com fatores socioambientais e vão gerar potencialidades em um e em outro. É claro que nós temos casos específicos onde algumas coisas estranhas podem acontecer, a partir até mesmo de questões biológicas, mas nós estamos falando aqui de uma maneira geral, ok? Próxima pergunta. Polêmica. Essa aqui é polêmica. A orientação sexual é determinada por fatores biológicos? 46% disseram que sim, a orientação sexual é determinada por fatores biológicos. Eu coloquei em letras garrafais determinada, tá? E 54% disseram que não. Eu me alinho com esse 54%. A orientação sexual, ela não é determinada por fatores biológicos. Isso não significa que fatores biológicos não tenham influência na orientação sexual. A grande pergunta que eu estou trabalhando aqui, então, é: a orientação sexual, ela é algo construído socialmente, culturalmente, ou ela é fatalisticamente determinada pela biologia do indivíduo? Essa é a grande pergunta. Eu estou falando aqui que não, as questões biológicas não são fatalisticamente determinantes no desenvolvimento da orientação sexual de um indivíduo. Existe uma interação entre fatores biológicos e entre fatores socioambientais, entre fatores culturais. Agora, do ponto de vista da teologia, nenhuma dessas alternativas é um problema, porque a teologia vai ver essa realidade a partir da ótica de um mundo que entra em um estado de pecado. Então, ainda que seja biologicamente determinado, isso não é um problema para a teologia, porque a teologia entende o mundo como marcado pelo pecado. Ainda que seja apenas socioambiental, cultural, isso não é um problema para a teologia, porque a teologia entende essa ótica a partir do pecado. E se for os dois, também não é um problema para a teologia. Então, nessa discussão de o cara nasce gay ou não nasce gay, papapá e tal, isso não é um problema, ok? Para a leitura teológica a partir da Bíblia. Então, essas foram as perguntas que eu quis compartilhar com vocês brevemente e
polêmicas, mas fazer o quê? A vida é polêmica. Valeu!